Olá, boa noite, bem-vindos todos vocês para mais uma live da nossa série Ser um Líder Não É Por Acaso. E não é mesmo, porque ser um líder invoca uma série de características, tanto pessoais quanto técnicas, e para isso a gente precisa buscar, trabalhar, aprender e cada vez mais ir crescendo nisso tudo. Hoje nós vamos ter uma conversa super gostosa com a Tati Souza, que é uma palestrante, é uma gestora fantástica e ela escreveu alguns livros. E o terceiro livro dela é Quer Ser Líder. Então nós vamos conversar sobre este assunto hoje. Mas antes de começar com a Tati, eu queria conversar com vocês um assunto que tem me chamado muita atenção nesses últimos tempos e eu tenho trabalhado bastante com tudo isso. E o que tem acontecido é que a grande maioria dos líderes está tendo algumas questões, está tendo algumas dificuldades de trabalhar no remoto, nesse trabalho remoto, que é distante dos colaboradores, que é distante da sua equipe. E a maior questão que essas pessoas têm é a respeito de como que eu vou controlar a minha equipe estando de uma forma remota? Como que eu vou conseguir saber se a minha equipe está se dedicando às tarefas, se dedicando aos seus trabalhos dessa forma remota? Então, eu tenho escutado muito por aí que tem líderes que falam, olha, você tem que fazer o login, sei lá, se começa a trabalhar às 8h30, às 8h30 o login e vai para o login na hora do almoço, depois do almoço volta e depois até o horário final. É uma forma de se controlar. Eu diria que não é a melhor forma de se controlar a nossa equipe, porque o que a gente precisa? A gente precisa dos nossos liderados que eles estejam engajados, que eles estejam motivados e não é sob pressão. Até porque outro dia vocês não acreditam o que eu escutei. Eu escutei de uma pessoa, de uma equipe, né? Que ele dizia, eu vou lá, faço o login, depois eu volto para a cama e vou dormir. Então isso parece que a gente está tomando conta, mas na realidade é simplesmente um login. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque os líderes, eles estão bastante, como eu posso dizer, eles não sabem muito bem como lidar e eles imaginam que se a pessoa estiver logada, ela vai estar presente e trabalhando. Isso, como eu acabei de contar para vocês, não é uma realidade. Isso pode até acontecer, mas não é uma realidade, não é o que está acontecendo. Como é que a gente pode, então, a gente como líder, ter noção ou saber se a nossa equipe está de fato atendendo aquilo que a gente pede? Primeira coisa que eu diria é o seguinte, será que você está engajando a sua equipe? Será que as suas reuniões elas são necessárias? Será que ela é indispensável ou ela é dispensável? Será que ela é imprescindível ou será que ela é dispensável? Isso é uma questão. Será que eu preciso fazer reunião de tudo? A segunda questão que eu diria é o seguinte, o seu líder, ele, por acaso, o seu líder, ele no momento que ele está trabalhando, no momento em que ele está buscando as alternativas, será que ele realmente está motivado? E para isso, nós, líderes do lado de cá, é que devemos pensar como que isso vai acontecer. Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso ter a minha equipe responsável pelo que ela faz e trabalhar com eles em termos de tarefa. E como que é em termos de tarefa? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu vou passar uma tarefa, vou dar um prazo e a responsabilidade é sua. Você precisa me passar essa tarefa dentro deste prazo. É assim que eu vou conseguir controlar de uma forma muito mais elegante, eu diria, e de uma forma muito mais tranquila. Porque eu costumo dizer o seguinte, que as empresas são feitas de gente. Gente feliz produz mais. Então, significa que gente feliz está produzindo, está sendo produtivo. Uma empresa produtiva tem lucro, portanto, gente feliz dá lucro. Se eu, como líder, pensar sobre essa equação, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima disso.
Então, as minhas reuniões, primeiro, é indispensável? Aquela pessoa realmente precisa participar daquela reunião? Ou será que não? Porque o que está acontecendo é muita reunião, todo mundo participando de muitas e muitas e muitas reuniões, e aí acaba um cansaço, porque quando a gente fica na frente da telinha realmente dá um cansaço, não tem aquele relacionamento que normalmente quando a gente está na empresa ele existe, portanto eu preciso ficar atento a isso. Existem algumas ferramentas para a gente poder trabalhar com a nossa equipe e deixar ela lá que seja o nosso ponto de apoio. Por exemplo, existe uma ferramenta que chama Mural, onde todos podem participar, todos colocam a sua opinião, todo mundo junto, online. Existe uma outra que ela é muito boa, que chama o Jamboard, que eu também abro várias telas e consigo trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa equipe ela precisa estar motivada, a nossa equipe precisa estar feliz, para poder produzir. Portanto, se eu conseguir engajar essas pessoas de uma forma que eles tragam também as suas impressões, que eles tragam também as suas contribuições, eles vão se sentir pertencentes. E agora eu vou fazer uma ressalva. A primeira necessidade do ser humano é se sentir parte de algo. É se sentir, lógico que depois das necessidades básicas, mas é se sentir pertencendo a algo. A partir do momento que eu trago a minha equipe para me ajudar, me dar suporte, trazer as opiniões, contribuir para aquela reunião, eu estou engajando essas pessoas. E ela se sente parte. Ela se sentindo parte, claro que ela vai produzir melhor. Então a gente precisa ter um radar bastante grande. Os líderes precisam estar atentos, não só se aquela pessoa está online das 8 às 5. Isso não é o que é mais importante. É mais importante que essa pessoa se sinta pertencente e por isso ela fica responsável por aquilo que ela faz. Quando a gente trabalha muito na mentoria e trabalha também no coach, a gente passa a responsabilidade para o outro a partir do momento que eu pergunto para o outro o que é que você vai fazer para resolver este assunto e qual é o prazo que você tem para me devolver esta tarefa pronta. É lógico que a gente tem uma tarefa lá, um deadline que é da empresa, mas dentro desse deadline qual é o melhor para você, para que você possa, inclusive, se tiver que fazer acertos, você ter tempo para fazer esses acertos. Então, essas questões elas são super importantes. Deixar a minha equipe engajada é algo que vai me trazer, ou melhor, vai trazer para o nosso colaborador uma participação maior. E ele tendo essa participação, ele vai realmente se responsabilizar pelo que ele faz. Essa questão ela está sendo muito discutida, muito falada por muitos líderes. Porque o líder também, ele não sabe o que fazer nessa hora. E eu já falei em algumas outras lives a respeito disso, dizendo, nós não nascemos sabendo. E agora a gente está numa situação completamente nova, de um problema completamente diferente daquele que a gente tinha o hábito de resolver, né? Por isso a gente chama de problemas complexos, porque não são coisas que eu já tenho alguma solução, ou eu já vivi, ou experienciei isso alguma vez na minha vida. Não, eu nunca experienciei, portanto eu não sei nem como lidar com isso. Mas isso não quer dizer que eu não consiga resolver. E muito mais do que isso, se eu trouxer a minha equipe e perguntar para a minha equipe como é que faz para que todos vocês estejam alinhados e que todos vocês estejam engajados e que possam cumprir as suas tarefas. Porque um líder não é aquele que vai dizer o que tem que fazer, ele vai, junto com a equipe, estabelecer algumas regras, algumas datas, alguns prazos, e as tarefas elas vão ser divididas. O líder está ali para ajudar essas pessoas. Mas essa insegurança que tem acontecido é muito natural para qualquer líder, qualquer um. Porque, como eu já disse, a situação é uma situação nova, onde a gente não presenciou isso antes e a gente não sabe como fazer. Então, se eu não sei como fazer, e como a gente já falou anteriormente, eu não preciso saber tudo. Eu posso dizer para a minha equipe o seguinte, olha, eu não sei qual é a melhor forma de conduzir esse assunto neste momento agora. Qual seria a melhor forma? Até porque vamos combinar que a nossa equipe ela tem uma certa diversidade. As pessoas são diferentes, pensam diferente, agem de forma diferente e sentem de forma diferente.
Então, quando eu, líder, solicito que eles participem e que eles tragam algumas informações até para que a gente possa trocar essa informação, eu, além de estar engajando eles, poderia dizer que eu estou me abrindo, me conectando com eles. Brené Brown, que é uma pesquisadora importantíssima nos Estados Unidos, ela trabalha muito com o estado da vulnerabilidade. E ela diz o seguinte: a partir do momento em que eu consigo me abrir, passar meus sentimentos, passar até as minhas limitações para os outros, é a hora que acontece a conexão. Então, se nós estamos dizendo que se eu contar para minha equipe que eu não tenho todas as ferramentas nesse momento e não tenho todas as técnicas e não sei muito bem como fazer para que todos estejam confortáveis, para que todos estejam engajados, partindo do princípio que a minha equipe é uma equipe diversa, com pessoas diferentes, que pensam, sentem e agem de forma diferente, a partir disso daí eu me coloco à disposição da minha equipe, fazendo com que eles possam então me responder e me ajudar a ajudá-los, que é essa grande sacada da liderança. Eu costumo dizer que um bom líder não é aquele que faz peripécias, mas é aquele que tem uma boa equipe. Por quê? Se a gente pensar nessa questão que eu trouxe, que hoje a grande maioria dos líderes estão inseguros de como lidar com as suas equipes nesses trabalhos remotos, que a grande maioria dos líderes não sabem muito bem como lidar ou o que podem fazer para engajar, trazendo por esse lado, a equipe fica mais confortável e a equipe acaba então aceitando e trabalhando junto com você. Se um bom líder é aquele que tem bons liderados, esse liderado que vai estar engajado vai se responsabilizar pela tarefa que tem e vai estar feliz de estar entregando e realizando aquelas tarefas que foram solicitadas. E aí sim que a gente consegue aquela grande conexão entre liderados e líderes. Então, é muito importante que a gente entenda os dois lados, que a gente entenda tanto o lado do líder quanto o lado da equipe. Eu tive conversando esses dias com alguns líderes a respeito de como que é se sentir inseguro, né? Porque quando eu falo da vulnerabilidade, me traz um certo desconforto, porque parte-se de um princípio, de uma crença que ninguém nem sabe de onde vem, que o líder é aquele que resolve as questões e sabe tudo que pode me auxiliar. Então eu vou lá e pergunto para o meu líder, que ele é o meu gestor, que ele sabe como me ajudar a resolver. Sim, não que ele saiba, mas que ele possa ajudar a pensar as pessoas, as equipes, consiga ajudar com que a equipe entenda melhor os assuntos. Por quê? Porque ele tem mais experiência, porque talvez ele tenha mais maturidade, porque talvez ele tenha algumas técnicas diferentes, e foi por isso que ele foi ressaltado como líder. Essa função, né, esta posição de liderança que chegou para ele, chegou por alguns requisitos que ele tem. E qualquer pessoa pode se tornar uma líder. Na área técnica, a gente realmente precisa buscar. Então, eu costumo falar do lifelong learning, que é o aprendizado constante. Eu preciso estar me atualizando sempre. E eu digo sempre o seguinte: eu tinha um professor, quando eu estava na faculdade, ele me dizia o seguinte: Lucila, leia tudo que tiver na sua frente. Leia rótulo de remédio, leia bula de remédio, leia rótulo de alimentos, o que tiver na sua frente. Leia jornal, leia revista, veja o que você tiver na sua frente e leia de uma forma em que você entenda e você esteja presente naquele momento. E ele me falou isso há muitos anos atrás. E o que eu entendi e ele depois esclareceu? Ele falou o seguinte: você leia porque um dia pode ser que você precise dessa informação. E aquela foi a minha prática. Eu comecei lá atrás, há muitos anos atrás, e eu tenho essa curiosidade de ler tudo que está na minha frente, porque de fato, às vezes chega alguma questão para mim e eu lembro de algo que eu vi. Pode ser que eu não lembre
com todos os detalhes, mas eu posso ir lá e pesquisar mais sobre esse assunto para poder entrar numa solução ou numa resolução e chegar a alguma questão e alguma definição. Então, uma dica que eu dou para quem está desta posição de liderança ou quem quer ir para essa posição de liderança é justamente isso. Leia o que tiver na sua frente, seja curioso, veja o que você pode armazenar de informação válida, porque também informação que não tem necessidade é melhor você nem guardar, porque aí você só está enchendo o seu Winchester de coisas soltas. É simplesmente guardar um ponto ou outro para quando for necessário você ir lá e resgatar esse ponto e de repente você trazer essa informação para que ela seja disponível para você, para que você possa resolver questões, como disse, de alguns problemas complexos, né? Porque essas questões são bastante relevantes nesse momento. E eu também conversando com algumas pessoas e algumas lideranças, me lembrei durante esses dias que eu, particularmente, não sabia que eu já tinha algumas características de líder lá atrás e que eu já realizava esse tipo de coisa. Eu não sabia disso. Eu achava que eu fazia por fazer. Mas quando eu olho hoje as competências do líder, o que eu acabo entendendo? Eu acabo entendendo que eu resolvia problemas complexos, eu fazia análise das questões, eu acabava tendo uma gestão de pessoas, mesmo sem ter esses nomes e mesmo sem saber exatamente que eu estava fazendo aquilo. Hoje a gente tem lá as competências que são mais definidas, que são necessárias, mas eu diria para você o seguinte, algumas dessas coisas já está ficando no passado. Por quê? O mundo está mudando, né? Eu poderia dizer que a gente está saindo de um mundo muvuca, né? Que começou a se falar do mundo VUCA, mas isso começou lá nos anos 80 pelas Forças Armadas Americanas, que foi uma estratégia que eles tiveram para entender o que estava acontecendo. E o mundo, o VUCA, não sei se você já ouviu falar, o V é de volátil. Hoje a gente quase não consegue mais pegar as informações porque ela anda se transformando muito. O U é de incerteza, uncertain, ele é de incerteza. Tudo que está acontecendo é incerto. Eu não sei exatamente o que vai resultar aquilo que tá acontecendo. Então eu não tenho mais certezas. Aquelas estratégias que a gente fazia, estratégias a longo prazo, elas não podem mais existir, justamente por causa dessa incerteza. O C é de complexo. Realmente as situações estão muito diferentes, as questões estão muito mais complexas, elas não estão fáceis para serem resolvidas, elas precisam de muita análise. E o A é de ambíguo, então a gente tem algumas paridades, né? A gente tem polaridades, a gente tem algumas ambiguidades que estão acontecendo e a gente precisa lidar com tudo isso. Muito bem, até muito pouco tempo atrás, nós líderes, estávamos trabalhando com esse mundo VUCA. E a gente estava se preparando para eles e vamos lidar, como é que faz para lidar com essa volatilidade, como é que faz para lidar com essa complexidade, com essa ambiguidade, e a gente estava em cima disso. Mas isso, eu vou dizer para vocês, já ficou para trás. Agora, a nova palavra que se usa, né, o novo acrônimo que se usa é BUNNY. O mundo ficou BUNNY. E o B é de frágil. É um mundo muito mais frágil. Antigamente a gente dizia então que o V era de volátil, agora está frágil, tudo se quebra. Aquilo que a gente dizia que era permanente não vai ser mais. Tem uma fragilidade acontecendo no mercado, no mundo e nas pessoas. O A do BUNNY é de ansiedade. A ansiedade é que nós estamos buscando respostas e nós estamos ficando aflitos. E a tecnologia chegando e invadindo a nossa vida deixa que a gente fique mais ansioso. Em especial nesse momento que a gente está vivendo, que é uma transformação da nossa relação com o trabalho, que está muito diferente do que era. E isso também nos deixa ansioso.
Então, eu falei do B, que é o frágil, do Brightly, que é o frágil. O A, que é da ansiedade. O N, que é não linear. Como eu disse para vocês, antigamente a gente fazia estratégia, eu em geral, quando trabalhava nas empresas, eu fazia estratégia de no mínimo 5 anos. E a gente ia revendo, tinha pouca variação. Hoje em dia, ele não é linear, a situação não está linear, eu não consigo saber se vai para o lado de cá ou se vai para o lado de lá, eu não sei aonde vai, se vai dar muitas voltas ou não. Então, eu preciso ter isso claro para dizer, bom, vamos fazer um planejamento mais curto, para poder entender que eu vou fazer revisões, sempre vai ter revisão, né, que a gente chama de revised budget, revised plan, a gente vai fazer essa revisão, mas eu acho e imagino que seja num tempo muito mais curto do que a gente fazia antes, e ela será muito mais analisada do que a gente estava falando antes. Então, a gente falou do mundo Bunny, que é o B do Brightly. Nós estamos falando do A, que é da ansiedade, do N, que é não linear, e do I, que está na inconstância, que a gente não tem essa constância. Então, se eu, como líder, entender que existe uma transformação, tanto no mercado lá fora, quanto no mercado meu próprio, quanto em mim própria, né? Eu também estou passando por uma transformação, eu como ser humano. Inclusive, hoje as empresas estão se voltando demais para o ser humano, né? Para a humanização da liderança, para a humanização das empresas. A humanização, quando vem essa palavra e quando vem esse termo, é quando nós olhamos para o outro ser humano como uma outra pessoa. E a gente considera aquela pessoa em todos os sentidos. Por isso se fala muito de empatia, por isso se fala muito de acolhimento, e são palavras que nós estamos usando, palavras que nós estamos desenvolvendo ainda dentro da gente. Então, uma das questões que eu costumo dizer aos gestores, até os gestores que trabalham com outras lideranças, com uma equipe de líderes e abaixo a sua equipe, é que nós precisamos estar conscientes que está acontecendo uma transformação pessoal, né, em cada um de nós, que precisa ser considerada além dessa mudança que está acontecendo do lado de fora. E como é que eu faço para entender como que eu devo lidar com essa situação? Como que eu consigo humanizar? Eu preciso entender que a empatia é o principal ponto e eu vou buscar essas informações no meu autoconhecimento. Assim que a gente vai começar a lidar. Eu acho que eu deixei aí uma primeira parte e agora eu vou convidar a Tati para conversar com a gente. Ela vai trazer várias informações de quem quer ser líder. Estou chamando ela aqui para... Já deve estar entrando. E, enquanto isso, eu vou só localizando vocês com quem que eu vou falar. Oi, Tati! Olá, Lu, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus. Terminei uma palestra agora e ó, vim correndo para sua live. Essa moça, gente, essa moça aí é palestrante, sabe o que fala e veio aqui falar com a gente. Tati, eu estava conversando com eles, falando um pouco da liderança agora, nessa situação que a gente está, falando um pouco do mundo VUCA, um pouco do mundo Bunny, né, que a gente está passando por essa transformação. Estava falando um pouco, inclusive, dessa mudança interior e da humanização da liderança e dessa mudança, essa transformação, na verdade, que todos nós estamos passando. Essa transformação do ser humano como ele deve ser. E ele vai buscar isso muito lá no autoconhecimento dele. Eu, me apresentando aqui, sou Lucila Marques, eu sou mentora e coach de líderes, trabalho com desenvolvimento humano, mas eu vim de uma larga experiência aí, de quase 30 anos no mundo corporativo.
E a Tati, ela veio conversar com a gente hoje porque ela lançou um livro que chama Quer Ser Líder. E ela vai conversar um pouco o que ela trouxe nesse livro, ela vai se apresentar para a gente e contar um pouco da história dela. E depois a gente até tenta lembrar como é que a gente se conheceu. Mas vamos Muito lá, bom. Tati. Bom, então, boa noite a todos vocês. Meu nome é Tati Souza e, na verdade, eu brinco que eu sou uma curiosa por desenvolvimento humano. Eu adoro estudar sobre comportamento. Estava fazendo uma palestra agora há pouco para o pessoal da Associação Comercial, justamente falando sobre que tipo de chave a gente tem que virar para verdadeiramente a gente poder mudar a nossa vida, né? Transformar a nossa vida em algo diferente para a gente poder viver. E essa terceira obra, Lu, na verdade, ela é a materialização, né, de um trabalho feito durante os primeiros meses de pandemia. Né? Então, enquanto todo mundo estava naquela vibe, né, do reclamar, mas o que a gente faz? E agora? Minha vida acabou, minha empresa vai fechar e tal. Eu entrei numa vibe de produtividade muito grande. E aí eu escrevi, né, um livro pautado na experiência minha de vida mesmo, e aquilo que eu estava vendo, né, durante os primeiros meses da pandemia, que era muito líder se esquivando de liderar. Justamente porque eu acredito que a pandemia ela separou muito o joio do trigo, na minha opinião. Então, aquelas pessoas que não estavam preparadas para assumir esse desafio, ficou muito evidente isso, pela ausência delas de postura de liderança, de comportamento de liderança. E aí, então, eu escrevi, né, o livro com o tema Quem Quer Ser Líder? Né, numa provocação de falar, será que você está no lugar certo? Se não, sai, deixa alguém que tem a vontade de liderar entrar no seu lugar, né, porque é justamente isso que a gente precisa no momento que a gente está vivendo. É muito legal isso que você está falando, que você está comentando, porque eu estava comentando um pouco antes, toda essa transformação, esse trabalho remoto, que eu chamo de trabalho remoto, né? Porque as pessoas foram para casa, para cima da mesa da cozinha, para o quarto, enfim, para vários lugares. E os líderes se sentiram bastante desconfortáveis com essa situação. E acabou que muitos líderes, talvez você tenha até alguma coisa sobre isso, muitos líderes se sentiram muito inseguros de como liderar nesse remoto. E aí começou a haver aí um movimento de uma empresa que passou para outra, que era o seguinte, o líder ele pedia, né, para a equipe que se logasse logo, sei lá, 8 horas que começa a trabalhar, e aí você vai deslogar às 5, e aí ele achava que dessa forma ele estava controlando as pessoas, como ele controlava no escritório, controlava pelos olhos, mas isso, vamos combinar que assim, nem no escritório a gente controla ninguém, a gente olha para o outro, mas se ele está trabalhando ou não, a gente nem sabe. Então, o que eu estava comentando era justamente isso, dizendo, olha, houve, lógico, essa insegurança, porque o líder não tem que saber tudo, é uma situação completamente nova, é uma situação inovadora, é onde a gente está resolvendo um problema complexo, eu não preciso saber de tudo isso. Mas eu posso engajar essas pessoas, engajar a minha equipe com algumas artimanhas, que eu poderia dizer. A primeira coisa é tornar essa equipe daquilo, para eles se sentirem parte. A partir do momento que eles se sentem parte, eles acabam se responsabilizando pelas tarefas e fazendo. Então, não tem necessidade de pedir para logar e deslogar, nada disso. Tem uma tarefa, eu preciso cumprir essa tarefa e, portanto, eu preciso engajar essas pessoas. Então, o que você acha disso tudo e dessa transformação? E uma das coisas que eu coloquei foi o seguinte, que a Brené Brown trabalha bastante com tudo isso, foi nós podemos dizer para a nossa equipe, olha, nós estamos numa situação nova e eu preciso que vocês também me ajudem. Como que nós vamos trabalhar agora? Aí você realmente engaja essas pessoas. O que você pensa sobre isso, Tati? Eu acho, Lu, que a gente está no momento de deixar de liderar processos para passar a liderar pessoas. Pessoas lideram processos. Então, assim, se você preparar a sua equipe da forma que deve, se você estiver à frente da sua equipe, se você for
um líder desperto, né? Que é a metodologia, né? Que são as 8 competências-chave que eu falo sobre, né? Nessa minha terceira obra. Eu acho que você ganha escalabilidade. É a palavra da moda, é a palavra da vez. E é assim, não tem como fugir dela. É como se hoje a nossa vida precisasse ter mais do que 24 horas para dar conta de fazer tudo. Então, se a gente quiser viver nessa vibe de 48 horas por dia de trabalho, a gente vai ficar doente, vai perder o propósito de vida, enfim, não vai conseguir performar. Daí, a gente vai precisar contar com as pessoas para poder executar esses processos, essas atividades, né? Então, eu acredito muito, né, que esse líder desperto, esse novo líder, né, que está emergindo e que precisa emergir no mercado, é um líder de pessoas, não um líder de processos, sabendo que se eu treinar muito bem as minhas pessoas, elas vão conseguir dominar, executar com maestria os seus processos, né? Então, acho que essa coisa do horário, do tempo, embora assim, falando aqui na minha empresa, né? A gente ainda tem aquelas coisas de, mas a gente tem horário, não tem, eu falo que eu vou trabalhar de casa, mas eu aviso, não aviso, como que, né? Então, a gente ainda está nesse processo de transição. Mas hoje eu prefiro a pessoa engajada a realmente resolver um problema junto comigo, não para mim, mas é junto comigo, do que uma pessoa batendo ponto, né? Batendo ponto. Porque isso não vai me trazer nada. Eu costumo dizer o seguinte, que as empresas são feitas de gente. Gente feliz produz mais. A empresa que produz tem lucro, portanto, gente feliz dá lucro para a empresa. Então, se a empresa ela existe, vamos combinar que uma empresa, qualquer uma que seja, ela existe para dar lucro. Não tem outro objetivo nem outro propósito. Eu não faço uma empresa porque eu quero só ficar viajando. Não, eu quero dinheiro para aquilo. Só que dentro disso eu tenho as pessoas. Então, é para elas que eu tenho que olhar, é nelas que eu tenho que focar, é com elas que eu tenho que estar bem, e elas é que precisam estar bem. E isso são relacionamentos. É o que a gente está sempre dizendo. Eu preciso ter relacionamentos, e quanto mais transparentes, melhor. Porque são relacionamentos entre pessoas. E é o que você disse, a gente precisa virar essa chavinha dos processos para as pessoas. E o líder, até muito pouco tempo atrás, ele aprendeu que ele deveria trabalhar e liderar e ter gestão de processos. E essa transformação que está acontecendo, ela é recente, a gente nem pode dizer que ela tem muito tempo, ela é recente. E a gente precisa também entender do lado de cá que o líder ele precisa de um tempo para se acostumar com isso. Agora, o que o líder não pode fazer é perder tempo, porque o pessoal está vindo, né? O pessoal está aí. Eu costumo dizer que o lifelong learning, aí, o aprendizado constante, é extremamente importante. Eu até comentei agora um pouquinho antes de você entrar, comentei o seguinte, quando eu estava lá na faculdade, isso já faz muito tempo, um professor falou, Lucila, leia tudo que tiver na sua frente, porque um dia você vai precisar dessa informação. Você não sabe quando nem por quê, mas vai precisar. Então, eu tenho essa curiosidade e eu costumo ler as coisas, porque, de fato, elas já me ajudaram muito. Então, quando a gente fala da transformação do líder, é que a gente precisa ver os dois lados. Primeiro, ele precisa, de fato, se transformar. E, segundo, ele, se não tiver transformado, que é o que está exigindo agora o futuro, ele vai estar fora. E é simplesmente isso que vai acontecer. Perfeito. Eu tenho uma teoria um pouco diferente do motivo da empresa existir, que eu acabo defendendo que ela não existe para o lucro, mesmo eu, né, aceitando que isso é uma máxima meio que comum. Vou justificar, né, Lu? Porque que eu não acredito que a empresa existe para dar lucro. Eu acho que uma empresa ela existe para poder aproximar a gente daquilo que a gente deseja, ou seja, dos nossos sonhos. Essa empresa nasce por causa de um sonho de alguém. Quando eu busco um emprego,
Eu busco emprego porque eu entendo que aquele emprego vai fazer com que eu consiga realizar um sonho. Quando o meu cliente busca um negócio, ele tem um desejo a ser realizado ali, ou seja, um sonho. Quando o meu fornecedor presta serviço para mim, ele tem um desejo com aquela prestação de serviço que é também realizar um sonho. Então, assim, de uma forma um pouco mais romantizada, eu acredito que as empresas elas existem para realizar sonhos. Quando eu vou trabalhar pensando que lá eu estou realizando um pedacinho do meu sonho, eu trabalho muito mais feliz. Nos meus clientes, eu já não admito mais eles falarem com a equipe no sentido de precisamos bater a meta da empresa. A empresa precisa ser a melhor do mundo. A empresa popopó. Por quê? Porque ninguém vive para uma empresa ser bem-sucedida, inclusive o dono. Eu já vi muitos proprietários venderem empresas lucrativas porque aquela empresa já não estava mais satisfazendo o sonho dele. Então, eu entendo hoje que o lucro, ele, na verdade, é a moeda de troca que a gente tem para com o nosso trabalho, qualquer que seja ele, desde o CEO da empresa até o office boy. Cada um retira uma parcela proporcional de um negócio. Ah, mas por que um ganha mais e o outro ganha menos? Porque proporcionalmente o impacto da atividade, o impacto, o empenho, o dinheiro colocado, a energia colocada é outra. Ah, mas é porque esse é mais capacitado que esse? Jamais. Não tem a ver somente com a capacitação, tem a ver com o impacto. Mas, Tati, eu como office boy, se eu quiser, eu consigo chegar a CEO da empresa com toda a certeza do mundo. Tati, mas o que me faz chegar lá? Sonhar e querer estar lá. Fora isso, meu amigo, faculdade nenhuma te leva para se tornar CEO da empresa. Salários milionários nenhum te fazem continuar no serviço que você está se você não tiver um sonho além do seu trabalho, um sonho além do seu expediente profissional. Então, essa é minha teoria, Lu. Eu concordo com você. Na verdade, eu falei de uma forma muito mais prática, até, como você disse, romantizada. Na verdade, eu diria o seguinte: o fim da empresa é o lucro, porque é isso que ela vai dar. Mas é claro que existe uma diferença enorme dessa história do propósito e do sonho. Porque eu tenho várias questões que as pessoas me fazem, em geral, a liderança e os altos escalões, que eles me dizem o seguinte, e essa questão é uma questão muito interessante. As pessoas dizem, eu quero trabalhar com algo que eu goste. Beleza? E por qual motivo que você não está trabalhando com o que você gosta? O que acontece? Se a gente falar a vida como ela é, né? A gente, com vários atributos, a gente realmente a gente leva para esse caminho, realmente a gente precisa ter um propósito, a gente precisa ter dedicação, precisa uma série de atributos, características e qualidades para que a gente possa, então, encaminhar. Isso é um fato. Agora, a realidade ainda não é assim. Eu preciso trabalhar isso em mim, por isso eu preciso trabalhar muito o autoconhecimento, por isso eu preciso entender quais são as minhas limitações, as minhas habilidades, para poder me encaixar aonde eu me dou bem. Quando que eu estou feliz? Eu estou feliz quando eu estou trabalhando com algo que está alinhado com os meus valores, em primeiro, e também identificado com as minhas qualidades e com as minhas habilidades. Então, aí eu estou feliz. É óbvio que quando isso não está alinhado, é quando sabe aquela que muita gente já deve ter acontecido, né? Você acorda de manhã e fala, tem que trabalhar. Eu acho que muita gente já passou por isso, eu já passei. E aí é o momento que você vai parar e você vai pensar o seguinte, por qual motivo que isso está me incomodando? Onde é que isso está pegando de mim? E com certeza vai bater lá nos valores e você vai ver que isso não está alinhado com o seu propósito e é isso que vai fazer você pensar
e você discutir sobre isso. Mas quando a gente fala da nossa realidade, nosso dia a dia, e o meu lema é a vida como ela é, eu peguei emprestado aí do Nelson Rodrigues, mas eu gosto muito de trabalhar com a vida como ela é, porque eu vivi muito no mundo corporativo e trabalho hoje muito com empresários e com líderes. Ainda isso não é muito real. A gente precisa caminhar para isso? Precisa. Eu concordo com você, até porque tem a história da humanização da liderança. O que é a humanização da empresa, inclusive? É olhar para o outro ser humano, é perceber o outro ser humano. Primeiro, para eu poder perceber o outro, eu preciso me perceber. Então, eu preciso saber quem eu sou. E parece uma tarefa bem simples, mas eu diria para você que ela não é muito simples, não. Até porque, às vezes, a gente esbarra em algumas questões que são mais delicadas e são mais difíceis e a gente quer mesmo pular fora daquilo. Então, quando a gente fala, no meu ponto de vista, esse é o caminho ideal, e eu acho que tem que romantizar e acho que a gente tem que forçar esse caminho, porque essa vai ser a realidade futura. Até porque nós estamos aí indo para uma quinta revolução já, né? Que a gente está chamando de mercado, e ela vem vindo com essa tecnologia enorme, e se as pessoas não tiverem a consciência da humanização, nem as empresas, nem as pessoas, da humanização, as máquinas vão tomar conta do ambiente e aquele que não tiver essa sensibilidade está simplesmente fora. Em especial, quando a gente fala dos líderes, né? Os líderes, eles precisam ter isso em mente e eles precisam trabalhar isso no dia a dia deles. Como que você coloca isso no seu livro, ou se você coloca sobre a humanização? Eu trato a liderança dentro do meu livro como 8 competências essenciais para esse líder poder performar. A gente trabalha o acróstico de desperto. Então, esse líder tem que ser desperto. Então, esse líder tem que ser digital, esse líder tem que ser ético, tem que ser regenerador, esse líder tem que ser sagaz, esse líder tem que ser... Eu entendo que a humanização da liderança nada mais é do que nós, seres humanos, compreendermos que somos humanos. Então, quando fala assim, eu acho que a liderança tem que humanizar, não acho que a liderança tem que humanizar. Eu acho que o mundo tem que humanizar. O líder só é mais um dentro do mundo. Então, assim, eu defendo muito no meu livro que, às vezes, a organização, as empresas, o governo, nós próprios, colocamos muita atenção em cima do líder. E isso não é justo. Sabe por que não é justo? Porque o líder não muda o mundo. Todas as pessoas juntas mudam o mundo. Então, quando o líder está lá com muito gás, com muita vontade, com muito compromisso, ele sente um grande prazer em liderança. E tem um monte de gente sem noção lá do lado dele que não sabe o seu propósito de vida, que não tem seus objetivos, que não sonha, não tem como liderá-lo, sabe? Não tem. O cara não tira um coelho branco da cartola e fala assim, não, eu vou transformar a sua vida. Se o cara mesmo não quiser transformar a vida dele, esquece. Então a gente eu trabalho no livro esse conceito do desperto como o despertar de todos nós que precisamos ser líderes, quiçá, da nossa própria vida. Então não tem mais espaço. Opa, travou. Não tem mais espaço para você esperar alguém te liderar. É você, meu camarada, que está no front lá. A vida é sua, o sonho é seu. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Uma coisa que me irrita profundamente é aquela coisa assim, eu quero fazer o que eu amo. Oi? Quer fazer o que você ama? Faz hobby. Né? Tenha um hobby. Você vai fazer o que você ama. Na hora que você quer, na hora que você... Mas e para você fazer o que você ama, você tem que ganhar dinheiro, meu amigo. Para ganhar dinheiro, você precisa ter sonhos, objetivos, se qualificar para você poder viver do que você ama. Vai fazer só o que gosta?
para com essa historinha, né, de fazer só o que gosta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que é possível eu fazer o que eu amo ou o que eu gosto? Isso, eu conseguir chegar a isso, ganhar dinheiro com isso, e isso está dentro do meu propósito? Não, não acredito. Eu acho que a gente não consegue só fazer o que gosta. Independente do mais alto nível que a gente chegar, a gente vai precisar fazer coisa que a gente não gosta, inclusive para Sim, continuar fazendo o que a gente gosta. Então, quem acha sim, que um dia eu vou fazer somente aquilo que me dá na cabeça, tem uma justificativa muito, né? Tem um exemplo legal. Quando eu estou em reunião de empresário, eu gosto de participar dos grupos do Sebrae e a gente tem os empretecos, né? Quem fez empretec sabe o que eu estou falando. É um grupo de Pepe. gente maluquinha que passa uma semana toda imersa lá para a gente poder criar coisas mirabolantes, né? Empreendedoras. Então, eu gosto muito de conversar com essa galera. E geralmente, quando eu vou para as palestras, eu falo assim: o que te motivou a empreender? Né? O que te faz, né? Querer estar aqui hoje, ouvindo, enfim, estudando e tal. Aí uma galera fala assim: Tati, eu quero ter mais tempo, por isso que eu empreendi. Interessante. Porque eu quero ter autonomia para fazer aquilo, né, para tomar as decisões. Falei assim, interessante. Porque eu quero poder fazer só aquilo que eu gosto. Eu falei, interessante. Então, acho melhor vocês desistirem de empreender. Porque o empresário não tem tempo, ele não faz apenas aquilo que ele gosta e ele sempre é o último a conseguir tomar a decisão, porque ele tem que convencer uma galera que aquilo vai funcionar. Ele tem que interagir, engajar uma porção de pessoas para a empresa dele poder continuar. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa saber o que a gente quer, ter os nossos sonhos, os nossos ideais, mas arregaçar a manga e fazer aquilo que tem que ser feito. Vou dar o meu exemplo. Eu gosto, né? Aprendi a gostar de palestrar. Mas, Tati, você sempre palestrou? Claro que não. Eu entregava cesta básica, eu fui telefonista, eu fui vendedora de 1,99, eu fui secretária, eu fechei folha de pagamento, eu fiz um monte de coisa até chegar a palestrar. Tati, mas o que você mais gosta de fazer? Tudo isso, tudo isso. Se eu tivesse que voltar, eu escolheria cada uma dessas coisas de novo, porque isso é que me faz hoje conseguir sentir prazer em palestrar. Só que depois que as luzes apagam, o holofote desliga e a gente dá tchau para as câmeras, o que faz? Carrega a caixa, carrega a mesa, faz acerto com a galera da equipe, realinha aquilo que não precisa. Gente, Vou te cortar aqui, porque é o seguinte, você está falando esse monte de coisa, mas aí nós vamos ficar aqui, eu já percebi que nós vamos ficar aqui no embate, que é assim. Eu acho que é isso mesmo, eu fiz isso, eu cresci também, eu não virei líder de ontem para hoje, eu fui num crescimento, eu comecei também lá, o primeiro emprego que eu tive, eu trabalhava numa livraria, então eu vendia uns livros, e aí eu fui crescendo, aí eu fui trabalhar numa escola de inglês para poder aprender inglês, porque eu sabia que isso lá na frente era importante, etc. Mas eu fui seguindo, fui crescendo, fui liderando, e eu confesso para você assim, eu trabalhei 28 anos na área de executiva de marketing, e eu amava o que eu fazia. Mas não quer dizer que eu não fazia coisas que eu não gostava. É diferente. Eu amava, sempre amei, como hoje. Você quer me ver em flow, você quer me ver feliz, me dar uma palestra, me colocar na frente de um pessoal para fazer mentoria. Eu amo fazer isso, eu entro em estado de flow de verdade. Mas tem uma parte que eu também não gosto dentro de tudo isso, né? Tem uma parte que me exige, né, gasta a minha energia, não de um jeito que eu gostaria. O que me enche de energia, né, o meu combustível, são essas coisas. E tem essas outras coisas que eu não gosto de fazer, mas que faz parte do show, então a gente tem que fazer. Por isso eu diria para você, amar o que a gente faz e gostar do que a gente faz tem que estar alinhado aos nossos propósitos e, mais que tudo, aos nossos valores. Lógico que eu trabalho,
porque eu gosto, mas a minha recompensa é o dinheiro. Então, o fim disso é um dinheiro que entra. O início disso é algo que eu quero, é o propósito que eu quero e é algo que me faz bem. Então, eu acho que é esse o caminho. De fato, se eu não tiver sonho nenhum, se eu não. E aí vai depender muito, né? Porque aí a gente fala muito de valores. E quando você falou, a pessoa falou que ela quer trabalhar ou montar a empresa para ter mais tempo. E aí eu diria para você, a gente precisa cutucar muito essa pessoa para dizer o que significa para ela ter mais tempo. De repente, o que ela quer é liberdade, para ela poder ir e qualquer. Por quê? A grande maioria das pessoas que abrem uma empresa, autônomos ou empresários novos, eles imaginam que abrir uma empresa é simplesmente eu sou o dono e eu vou a hora que eu quero. Não! O dono da empresa tem que estar lá muito mais que todos os funcionários. Tem que estar com o olho vivo em tudo que está acontecendo. Então, de fato, o que é que você quer? Se você realmente quer um tempo lá para você, vai trabalhar num lugar que vai te dizer se você trabalha de tanto a tanto, você sabe quando você tem, o resto você usa como você quiser. Então, é nesse sentido que eu falei. Não no sentido do o sonho, sim, tem que ter, o propósito, sim, tem que ter. E eu realmente, enquanto líder, eu vou fazer coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu vou até dizer para você, tem pessoas que, quando a gente fala, né? Uma da situação que eu menos gostava, aliás, a que eu mais detestava, e eu acho que a grande maioria das pessoas passa por isso, é demitir alguém. Gente, a coisa mais horrorosa do mundo é demitir uma pessoa. Isso, assim, empaticamente me fazia mal tudo isso. E, de repente, eu tinha que fazer. Não tinha quem fizesse por mim, eu tinha que fazer, era minha responsabilidade e estava ali. Não era que eu gostava, mas era parte da minha função. E, muitas vezes, da minha posição de liderança. E se eu cheguei na liderança, como você disse, existem 9 competências que você colocou, eu concordo, existem muitas competências para eu me tornar um líder, mas mais que isso, existe, aí foi um pouco do que você disse, o ser humano que está atrás dali. O ser humano que enxerga o outro ser humano, ele já tem aí uma saída maravilhosa para a liderança, porque ele já consegue entender essa situação. Eu penso muito dessa forma, não sei como é que você pensa com esse sentido nisso. Ah, Lu, eu sou meia virada no avesso, né? Então, Sim, foi eu virada sou meio de virada avesso. no avesso. Então, eu acho que assim, ando muito idealista de algumas coisas, sabe? Então, assim, Mas é muito importante isso. eu acho muito que a, a gente coloca muita energia em coisas que não vão fazer sentido pra gente, e aquilo que vai fazer, que vai fazer sentido para o nosso propósito, a gente não quer fazer. Tem muita gente, Lu, que eu acredito, querendo só o holofote, entende? Tem muita Sim. gente querendo sair da faculdade e já indo para se tornar CEO de uma empresa. Tem muita gente querendo performar muito rápido. E assim, essas carreiras meteóricas acabam naturalmente sendo meteóricas mesmo, porque dura muito pouco, porque não tem consistência. Então, a gente Eu vou dar um precisa. exemplo do que você falou, só para não perder. Vou dar um exemplo. Eu lembro que há muito tempo atrás eu tinha na minha equipe uma moça, ela era jovem, tinha lá seus 25, 26 anos, sei lá eu. E aí eu lembro que eu falava muito assim: sempre você tenta pensar 3 vezes. Na terceira vez, se você não conseguir resolver, vem que eu vou te ajudar. E aí eu lembro, sei lá, o que aconteceu, e ela veio, e eu falei lá junto com ela, pensei junto com ela o que tinha que fazer. E aí ela virou para mim e falou assim: Nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Aí eu falei: Então, a única coisa que você vai precisar é experiência, é tempo, estrada rodada. Ela falou: Ai, você tirou isso muito rápido, você conseguiu chegar a isso. Não, eu já passei muitas vezes por isso. Então, esse assunto começa a ser, para mim, mais fácil de lidar. Então, quando você fala isso de alguém que começou a trabalhar e já virou CEO de uma empresa, é maravilhoso. Só que é o seguinte: cuidado, porque a experiência e a maturidade de outros podem passar à sua frente. E, Tati, faltam 5 minutinhos para a gente terminar.
E você sabe que o Instagram, ele termina com a gente, né? Mesmo se a gente não quiser. Então, vamos começar a fechar? Coloca aí alguma... traz para a gente alguma informação aí, alguma coisa a mais do seu livro, e a gente já vai caminhando para fechar. Muito bom. Eu acho que a galera, né, que acompanha nas redes sociais, meu Insta é @palestrante Tati Souza. Vou fazer o lançamento oficial dele pelo virtual. Ele está na gráfica, a gente, né, tô terminando as últimas revisões, o processo de gráfica demorou um pouco mais, porque eu queria um livro um pouco mais diferente de capa, enfim, o miolo dele tá um pouco mais inovador, queria colocar uns ingredientes um pouco mais modernos. Então, ele deve estar saindo nos próximos dias, para quem quiser estar acompanhando. Lá nas redes sociais, a gente vai fazer o lançamento todo oficial. Quero agradecer aí o seu convite, né, de estar nessa live contigo. É sempre um prazer muito grande poder estar conversando com você. Desde o ano passado, né, quando eu te conheci né, para você participar do Congerre quinta edição, a gente acabou trocando bastante figurinhas. E eu acho que é isso, sabe, Lu? A gente vai aprendendo com as pessoas, a gente vai aprendendo a ouvir, a gente vai respeitando as diferenças, sem precisar perder a nossa essência, sem precisar mudar as nossas crenças. Eu acho que esse é o legal da vida, né? Essa é a liberdade que eu sempre luto, tanto para que eu possa ter, para que as pessoas à minha volta possam ter também, né? Consciência sobre aquilo que você deseja, lutar por aquilo que você acredita, sem desmerecer as pessoas que não concordam com você, e tá tudo bem. É o que eu costumo dizer. Eu trabalho muito com dinâmicas humanas a dinâmicas humanas trabalha muito o jeito de ser de cada um. Então, as pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente. E está tudo bem, e não tem problema nenhum. A partir do momento que eu me permito a pensar assim de mim, e que você também tenha pensamentos diferentes, ações e sentimentos diferentes, está tudo certo. Eu acho que é muito disso que a gente vai trabalhar daqui para frente, é quando eu reconhecer o outro, entender e aceitar. E acolher, né? Acolher a mim, acolher a você, para que isso tudo possa acontecer. Eu que te agradeço muito de você ter vindo nesse papo, porque eu sei que você está numa correria, graças a Deus que você está numa correria para lá, para cá, faz livro, faz palestra, faz live, vai fazendo uma série de coisas, e é isso que é rico, e é isso que acrescenta muito. Eu acho que o nosso papo foi muito legal, acho que a gente pode bater outros papos para ficar discutindo mesmo o que a gente pensa, para afinar e alinhavar muitas coisas que são bem interessantes com relação aos líderes. Eu agradeço muito a sua participação e a gente precisa encerrar, porque o Instagram vai encerrar a gente. Quanto menos a gente esperar, ele vai chegar e vai encerrar. Um beijo grande, Beijo, obrigada. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.